O CDI, ou Certificado de Depósito Interbancário, nada mais é do que a taxa que mede os empréstimos realizados entre bancos ou entre instituições financeiras. Por isso, Certificado de Depósito Interbancário. E o CDI tem uma correlação muito alta com a Selic. Isso significa que o CDI e a Selic são muito próximas. Então, sempre que você ouvir que o Banco Central reduziu ou aumentou a Selic, pode imaginar que o CDI também vai reduzir ou vai aumentar mais ou menos na mesma proporção. E aí eu vou explicar aqui por que isso acontece. Por que o CDI parece tanto com a Selic. Aqui a gente tem um sistema financeiro nacional muito simplificado, né? A gente tem aqui o BCB, o Banco Central do Brasil, quem determina a taxa de juros, né? Quem executa a política monetária determinada pelo Conselho Monetário Nacional. E aqui a gente tem dois bancos, A e B, só para simplificar mesmo, são bancos comerciais. Vocês concordam que é muito complicado para um banco projetar com um alto nível de confiabilidade quanto de dinheiro que vai entrar num determinado dia e quanto de dinheiro vai sair? E é muito importante para um banco manter um determinado nível de dinheiro em caixa, em tesouraria. Então, todo dia, o banco tem que analisar os seus indicadores financeiros e ter certeza que ele preservou, que ele manteve uma certa quantidade de dinheiro em caixa. Para quê? Para que no próximo dia as pessoas possam ir lá sacar, pagar suas contas sem o risco de não ter dinheiro no banco. Pois bem, então imagine que num determinado dia o Banco A teve 20 bilhões de resgates, né, 20 bilhões de reais a mais, saiu a mais do que poderia ter saído em determinado dia. Isso acontece, isso é normal, tá? Todo dia os bancos vão fechar o caixa e ver se os níveis do fechamento são adequados ou não. Num determinado dia o Banco A notou que está faltando 20 bilhões para ele fechar com aquele indicador de liquidez, aquele indicador de caixa que ele precisa. Então o que o Banco A pode fazer? Poxa, se o dinheiro saiu daqui, é bem provável que ele tenha ido para algum outro banco. Então ele liga para outros players do mercado, né, outros bancos, entra em contato com eles e solicita um empréstimo. Suponhamos que o Banco B, por exemplo, tenha recebido boa parte desses 20 bilhões que saiu do Banco A. O Banco A liga lá para o tesoureiro do Banco B e fala: "Ô, Banco B, você poderia me emprestar de hoje para amanhã 20 bilhões de reais para eu cobrir aqui o rombo, né, de caixa?" E o Banco B fala: "Tudo bem, eu tenho esse dinheiro, eu posso te emprestar, eu faço um depósito na sua conta e amanhã você me devolve o dinheiro que eu te emprestei com uma correção." Acontece então um depósito do Banco B, num primeiro momento, no Banco A. Um depósito, uma aplicação financeira. Do ponto de vista de quem emprestou o dinheiro, ele está aplicando o dinheiro, concorda? Porque ele espera receber amanhã ou no futuro próximo com alguma remuneração, com juros. Depois, quando o Banco A normaliza as suas contas, ele devolve o dinheiro mais juros. E que juros que é esse que ele devolve? É o CDI. Tá? O CDI nada mais é do que a média dessas operações entre bancos, entre instituições financeiras, durante todo o dia. Então, o Banco B emprestou para o Banco A, cobrou uma taxa X. O Banco C emprestou para o Banco D, cobrou uma taxa Y. Tira-se uma média de todos os dias dessas operações e essa média é o CDI. E aí o CDI diário se transforma em CDI no mês, que se transforma em CDI ao ano. Mas o que tem a ver o CDI com a Selic? Por que eles andam muito próximos e o que o Banco Central, que eu não comentei até agora, está fazendo aqui? Acontece que um dos papéis do Banco Central é, de fato, emprestar dinheiro para instituições financeiras em caso de necessidade. Então, o Banco A, se ele ligasse para o Banco B pedindo um empréstimo de 20 bilhões e o Banco B se negasse, ele poderia muito bem ir lá no Banco Central e pedir esse empréstimo do Banco Central. E qual que é a taxa de remuneração que o Banco Central pediria do Banco A? O Banco Central falaria: "Olha, eu te empresto, mas você tem que me devolver o dinheiro corrigido por um índice." Que índice que é esse?
a Selic. Então, isso significa que o Banco A pode sempre pegar emprestado do Banco Central a que taxa? A Selic. Então, se o Banco B tentasse emprestar para o Banco A a uma taxa muito maior do que essa, o Banco A simplesmente falaria, não, muito obrigado, eu prefiro pegar do Banco Central que é mais barato. Então, por isso que sempre que uma instituição empresta para outra dentro do sistema financeiro, ela vai sempre cobrar uma taxa próxima, um pouco abaixo da Selic. E se a Selic passa a subir, então o banco que está emprestando também pode emprestar mais caro, cobrar mais caro. E quando a Selic cai, o banco tem que fazer empréstimos também a taxas menores, e aí por isso que o CDI vai sempre acompanhar a Selic.